Amém. Então, ó, 1 Reis 18, do versículo 22 até o fim nós leremos, né? Até o 46. Amém? Então, versículo 22, 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor, desculpa. Depois ele fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. E Elias disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis que aqui uma nuvem pequena, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi,
para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Gostaria de intitular essa pregação, esse sermão, dizendo: quando Deus não responde à oração. Então nós vimos aqui no texto bíblico, né, Elias, os profetas de Baal, e tinha mais alguns profetas ali. A gente não leu o capítulo todo, né, eu vou só narrar o começo do capítulo. Então Elias vem e avisa a um servo de Acabe, né, chamado Obadias. E esse Obadias, ele era um servo do Senhor, um homem sério, né, que escondeu até alguns profetas, alimentou uns profetas, né, que serviam ao Senhor, 100 pessoas, em 2 cavernas, evitando que a esposa de Acabe os encontrasse e os matasse. E aí Elias encontra ele, né, Obadias, e fala: Obadias, eu vou, avisa o seu senhor que eu vou até ele. Obadias fica meio receoso, dizendo: mas Deus pode te levar para outro lugar, Acabe te procurou já no reino todo, não te achou, e se assim que eu disser que o senhor vai até ele e o senhor não aparecer, ele vai me matar. E Elias fala: não, pode avisar que eu vou aparecer e ele vai me encontrar. E eles se encontram, tal, Acabe provoca Elias, fala que ele é o perturbador de Israel. Elias retorna, né, e fala: não, você é o perturbador de Israel, você que fez Israel adorar outros deuses e coisas assim. Então Acabe fica irritado, lógico, com Elias, mas sabe que Elias é um homem de Deus, né, por todos os feitos que já tinham acontecido. E aí Elias propõe esse desafio aqui. Fala: bom, chama aí então os profetas de Baal. Ele fala no 21, né? Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, seguiu, porém o povo não lhe respondeu nada. Então, né, a gente vê aqui, eu gostaria de falar, quando Deus não responde oração. A gente está num momento de muita dificuldade, né, principalmente para alguns. Graças a Deus, né, o Senhor tem dado a vitória, mas a luta vem, né? E é do Senhor que vem o socorro, e a gente ora, e a nossa principal arma, né, nossa principal fonte aí de solução de problemas é pedir para o Senhor. Então é a oração. Orando é que nós temos a capacidade de transformar alguma coisa, porque quem faz é Deus, né, não nós mesmos. Então a gente tem que tomar o cuidado de levar a sério a oração. A oração é um instrumento, é uma arma poderosa na mão do cristão. A oração, imagina, pensa, entenda o que significa a oração. Você tem acesso, você pode conversar, né, falar e ouvir aquele que criou todo o universo, que criou todas as coisas, aquele que sabe tudo, aquele capaz de resolver qualquer problema. Olha que coisa maravilhosa. A gente sabe, né, que nesse período alguns casamentos se desmantelaram, muitas coisas aconteceram, e essas pessoas talvez elas não procuraram a ajuda certa, a ajuda do Criador de todas as coisas, daquele que tem todas as respostas. A oração nos dá acesso àquele que pode e sabe todas as coisas, aquele capaz de fazer qualquer coisa, aquele capaz de mudar o mundo, transformá-lo. Amém? E nós temos esse acesso, nós temos a possibilidade de orar, de falar com Deus e de poder encontrá-lo. E aí você pode dizer: não, mas isso, né, às vezes eu tenho algumas coisas para dizer e isso pode incomodar a Deus. Ele é uma pessoa muito ocupada, ele tem muita coisa, eu não quero incomodá-lo com coisas pequenas. Não é isso que Deus fala. Primeiro, né, nós precisamos entender que Deus está acima do tempo. Então ele tem todo o tempo do mundo e um pouco mais, né? Ele é o criador do tempo. Ele tem toda a disponibilidade, vamos dizer, né? Ele é onipresente, então nós não precisamos nos preocupar em atrapalhá-lo, porque orar não o atrapalha. Ele consegue fazer o que ele estava fazendo e ouvir a nossa oração. E nós precisamos tomar esse cuidado de ficar com essa história de que, não, isso é muito pequeno para falar com Deus.
As pessoas com quem você mais tem intimidade são as pessoas que você conta todas as coisas, que você conta o que aconteceu no seu dia, que você conta coisas que parecem mínimas, mas você quer compartilhar, você quer dividir porque aquilo faz parte da sua vida, não é? Então com Deus é a mesma coisa. Quando você tem intimidade com Deus, você vai levando cada vez mais os detalhes a Ele. Cada vez mais você tem o que conversar com Deus. Por quê? Porque vocês são amigos, nós somos íntimos com Deus e a gente fala sobre qualquer situação. Aquela pessoa que você tem intimidade, você não tem medo de falar alguma coisa. Poxa, eu senti de compartilhar isso, você fala. Se você viu alguma coisa engraçada, né? Você tá, sei lá, assistindo um vídeo e achou engraçado, você chega pro seu cônjuge e fala, olha que legal isso aqui. Por quê? Porque vocês têm intimidade. Você quer compartilhar aquele momento com ele, aquele momento de alegria, aquele momento de tristeza, né? Ficou sabendo de alguma notícia ruim, você fala, não, preciso compartilhar para nós orarmos, para que você se compadeça junto comigo dessa situação. Isso é um relacionamento. Deus, através da oração, Ele quer ter um relacionamento conosco. Nós oramos para nos relacionarmos com Deus, para poder conversar e ouvir. Amém? Então não se preocupe com essa história de o que eu tenho a dizer é muito pequeno, eu não quero preocupar, eu não quero atrapalhar, eu não quero... Não, ore. Ore sobre todas as coisas, seja grato, ore agradecendo, ore pedindo, ore compartilhando a Deus o que tem no seu coração. É isso que Ele quer de nós. Amém? Então toma cuidado com esse negócio de falar, não, eu não quero orar sobre algumas coisas porque não vejo necessidade. Não, ele está em todas as situações, as grandes e as pequenas, amém? O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui do nosso texto sobre isso, né? Então lembrando que o nosso tema é Deus não, a oração, quando Deus não responde a oração. Então aqui nós temos situações que mostram, né, a presença de Deus, mas tem algumas lições que nós podemos tirar, que nós precisamos corrigir em alguns momentos. Então o primeiro ponto é, Deus não responde a oração de um coração dividido. Então aqui nós lemos, e eles estavam, acabei de ler o 21, né, cocheando entre dois senhores. E Elias vem e claramente fala, se vocês querem acreditar em Jeová, se querem acreditar no Deus verdadeiro, no nosso Senhor, acredite. Se querem acreditar em Baal, acreditem, mas não façam as duas coisas. Deus não responde a oração de um coração dividido. O povo de Israel estava dividido ali. Eles até falaram, né, quando Elias sugere então que façam esse desafio, vamos dizer assim, o povo fala, né, é boa esta palavra. No versículo 24 você pode ver. Então o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Eles realmente não sabiam. Eu realmente não sei quem é o Senhor e é boa esta palavra, eu quero saber. Eu não estou entendendo. E eles estavam com o coração dividido. Fazia 3 anos que não chovia. Eu acredito, né, que eles com o coração dividido, eles ainda acreditavam um pouco no Senhor e acreditavam nos outros deuses. Então eu acredito que sim, alguns deles oraram ao Senhor. E o Senhor não respondeu essa oração. Eles devem ter pedido tanto a Baal quanto ao Senhor que chovesse, com certeza. Mas eles não foram ouvidos. Por quê? Porque o coração deles estava dividido. A fé não estava firmada no Senhor Jesus. Não estava firmado em Deus, no Deus verdadeiro, não estava firmado naquele que realmente pode responder à oração, pode realmente fazer a diferença. E aí Deus não respondia. Mas Deus não ouvia a oração, Deus ouvia, porém Ele não respondia. Aquela oração, ela não agradava a Deus, é como se eu tivesse pedido para todo mundo resolver um problema. Imagina que eu chego assim, né? Eu estou com um problema no carro. E aí eu posso levar a um mecânico que é quem pode resolver o problema. Mas ao invés de levar ao mecânico, eu levo a todo tipo de gente. Então eu levo primeiro ao meu pai, depois eu levo ao meu tio, levo ao meu primo, que são pessoas que talvez possam ajudar. Eu vou... E tudo isso é revelado ao mecânico. O mecânico fica sabendo, ele ao invés de trazer o carro a você, trouxe a fulana, trouxe esse carro. Ele fala, bom, então tá bom. Não, vou esperar, né? Vou deixar que alguém resolva isso. É mais ou menos isso que acontece quando nós temos um coração dividido e queremos orar ao Senhor. Por quê? Porque ele fala, bom, se ele entendesse, se ele soubesse, se ele percebesse que realmente eu sou o único que posso resolver o problema dele, ele teria vindo a mim. Deus, ele não compartilha a sua glória, ele não quer dividir
a nossa fé com ninguém. Se você tem fé em outras coisas que não são o Senhor, ele vai falar, bom, então tá bom. Isso para Deus é uma abominação. Ele se sente mal quando nós decidimos dividir o nosso amor em dois sentimentos aqui, em Baal ou em Deus, ou em qualquer outro, né, Deus que você possa imaginar. Então Deus ele não gosta quando nós buscamos outros meios de resolver os nossos problemas que não sejam a Ele. Não estou dizendo que você vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Eu estou dizendo que você tem que buscá-lo. Né? Eu vou orar a santo tal porque ele pode me ajudar. Isso desagrada a Deus. Quando você coloca alguém e não ora diretamente a Deus, isso desagrada muito a Deus e ele não responde porque você tem um coração dividido. Não, mas eu creio no Senhor Jesus também. Mas tem aquela outra, né, facilitação. Eu não vou largar meu pé de coelho. Meu pé de coelho aqui, né, mal não vai fazer. Eu não vou jogar fora aquela estátua do santo que eu tenho de estimação, porque mal não vai fazer, vai. Mal vai fazer, porque o Senhor não vai responder a sua oração. Ele te ouve, mas ele não responde porque ele vê que o seu coração não é inteiramente dele. Lógico, isso quer dizer que ele nunca responde oração de quem não é o servo dele? Não, ele é bondoso. Então sim, em alguns momentos ele responde, mas essa oração ela não foi feita do jeito que lhe agrada. E é lógico que isso dificulta. Não adianta você querer fazer uma fezinha num bilhete ou coisa assim e dividir a sua esperança. Sua esperança tem que estar em Deus, é Deus quem te dá tudo que você tem, é Deus quem te ajuda em todas as coisas. E a sua fé tem que estar nele. E aí quando você tem um coração inteiramente dele, você pode orar que a sua oração será respondida. Amém? Vamos ao segundo ponto. Deus não responde oração que não foi feita a ele. Qual era a ideia aqui desse ponto? A gente vê o que aconteceu com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam orando? Sim, claro que sim. Os profetas de Baal estavam orando. Eles passaram ali a manhã inteira, né? Fala ali que desde cedinho até o meio-dia eles estavam orando e até se mutilaram e fizeram várias coisas lá, né? Se chicotearam, se cortaram e ofereceram, né, oferta de manjares e Baal não respondia. Você acha que Deus, né, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, não ouviu as orações deles? Ouviu. Não sabia o que eles queriam? Sabia. E não respondeu. Por que, que ele não respondeu? Porque aquela oração não foi feita a ele. Deus, né, voltando nisso, não vai dividir a glória dele com ninguém. Se ele tivesse respondido essa oração, o povo creria que foi Baal. Isso afastaria mais ainda eles do Deus verdadeiro. Ele jamais responderia essa oração por causa disso, porque daria a glória a outro e ele não vai fazer isso. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Amém? Então, essa para mim é uma das demonstrações que Jesus fala, que é pedir mal. Né? Lógico, tem muitos outros exemplos, muitas outras situações, muito mais detalhes que a gente poderia pegar, mas é um tipo de pedir mal. Eles sabiam o que queriam, eles pediam com fé, só que essa fé não era no Deus verdadeiro. Sem fé no Deus verdadeiro, ele não vai responder a sua oração. O Senhor Jesus, Deus, ele ouviu a oração dos profetas de Baal. 450 homens clamando durante horas. E ele não respondeu. Por quê? Porque não foi feita a ele. Amém? Deus pode ser misericordioso, ele pode responder, mas ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Se você quer realmente ouvir a resposta de Deus, fale diretamente com Ele, ore diretamente a Deus. Não venha com outras pessoas nesse caminho. Não, porque eu posso orar pelo santo tal, pelo outro santo, porque tem aquele santo que é específico para essas causas. Não, nada disso é verdade. Isso são apenas construções de pequenos outros deuses que acabam entrando no nosso coração e aí a nossa oração não é respondida. Ele ouve, porque Deus ele é onipresente, ele é onisciente, ele ouve todas as coisas, não há nada que ele não saiba. Mas ele não responde, por decisão dele, porque ele entende que aquilo vai afastá-lo mais ainda de Deus. Amém? Então nós precisamos, né, pensar em Deus como ele reagiria. Olha só,
Imagina que você foi criar, e pensa você como um pai. Então você tem um filho, né? Ele é ali você cria, ele cresce, ele se desenvolve, você cuida, você garante que ele consiga todas as coisas e de repente ele começa a amar mais a outra pessoa do que a você. Imagina no caso do nosso Deus, né? Ele manda o seu filho, ele faz além da criação, além de todo o desenvolvimento, ele ainda recompra aquele filho que perverso se afastou dele, e mesmo assim essa pessoa, ao invés de orar a ele, de adorar a ele, de querer conversar com ele, procura outro. Outro que nem existe, mas imagina isso, como isso fere o coração de Deus. Você gostaria que isso acontecesse com você? Eu também não, né? Imagina, você faz todo ali, cuida com todo carinho, tem todo o amor e de repente na hora que ele precisa mostrar o valor que ele tem, né, a valorização que ele dá para alguém, ao invés de fazer isso para você, ele faz para outra pessoa qualquer. Isso seria triste, seria chato, seria ruim. Para Deus acontece isso quando as pessoas procuram outros deuses. Isso magoa, isso fere. Porque ele sabe o que ele fez por nós e ele nos comprou, nos resgatou, nos criou e a gente busca outros deuses. Isso desagrada muito e ele não vai responder uma oração que não foi feita a ele. Amém? Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto. Deus não responde uma oração sem um propósito. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Não é simplesmente pedir. Eu poderia pedir a Deus várias coisas, né? Eu posso aproveitar que eu vou orar e falar, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas se não houver um propósito para isso, ele não vai responder. Por quê? Assim, né? Responder positivamente, vamos dizer assim. Por quê? Porque há um propósito para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. E ele sabe que o momento certo de cada coisa e que qual o propósito daquilo. Poderia dar um exemplo besta, né, aqui dizendo: "Ah, Senhor, eu vou pedir a Deus uma Ferrari". E eu amo a Deus. E eu tenho fé que Deus pode me dar uma Ferrari porque eu acredito que ele é poderoso. E eu oro a Deus e falo: "Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer uma Ferrari aparecer do nada. O Senhor pode simplesmente, né, se os irmãos participaram da EBD de hoje, né, o Senhor pode ali, é o único capaz de criar do nada, né? Ali fazer o bará, né? A palavra em hebraico no original. E eu poderia pedir isso para ele. Mas qual é o propósito disso? Para quê? Para que uma Ferrari? Para eu me vangloriar? Para eu dizer Deus é poderoso? Não, para mostrar a glória de Deus. Deus não precisa expor a sua glória. Ele não precisa que eu olhe para ele e fale: "Nossa, Senhor, como o Senhor é glorioso, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é bom, como..." Isso aí não é necessário a Deus. Então aqui você pode se perguntar, né? Mas ali Elias, ele fez digamos, uma disputa com os profetas de Baal. E Deus revelou a sua glória. Qual era o valor naquilo? Boa pergunta. Qual era o propósito, né? Então o propósito estava claro aqui. O coração daqueles israelitas estava cocheando entre dois senhores. Havia um propósito. Eles precisavam ver que quem era o Deus verdadeiro. Havia neles ali uma necessidade no coração, uma necessidade real de saber qual era o Deus verdadeiro. Eles não sabiam. Deus percebeu isso. Ele falou: tem um propósito. Eu preciso mostrar para esse povo que eu sou o Deus verdadeiro. Vamos ver aqui, ó, depois que cai fogo do céu, né? A água corria, tudo, aconteceu várias coisas. Então, no 38, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. 39. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse era o objetivo. O objetivo ali era mostrar que só o Senhor era Deus. Então tinha um objetivo. Na nossa vida também tem que ser assim. Deus, quando nós formos pedir algo a Ele, nós temos que pensar qual é o objetivo disso. Já parou para pensar na importância disso? Por quê? Você quer um carro novo. Por quê?
Ah, Senhor, porque aquele carro tem muito problema, né? Não tá funcionando direito. Amém. Tem um propósito. Você pode pedir a Deus já com um propósito nesse sentido, e Deus vai atender ou não, segundo a vontade dele. Mas, e se for simplesmente porque eu quero um carro novo? Tem um propósito aí? Se não tem um propósito aí, Deus provavelmente não vai resolver. Por quê? Porque Deus é muito sábio no sentido de tomar o cuidado de não começar a inflamar o nosso ego. Deus sabe que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente tem uma capacidade incrível em se desviar, uma facilidade incrível. Então muitas vezes o que você pede vai te desviar de Deus. Deus vai te dar? Não. Por quê? Não é porque ele não te ama. Não é porque o seu pedido nem é verdadeiro, ou não é correto, ou você não orou com fé. É porque não há necessidade de receber aquilo. Não há necessidade de ter aquilo. Aquilo vai te afastar de Deus. Tudo que te afasta de Deus, Deus não vai te dar. Porque Ele quer proximidade, Ele quer relacionamento. Amém? É interessante olhar nesse texto e perceber que Deus fez dois milagres, vamos dizer assim. Ele fez cair fogo do céu, e no outro ele fez cair chuva. Não cair água. Que fazia 3 anos que não caía. Então isso, como eu falei, eles já tinham orado, então com certeza para eles foi um milagre. Porém um deles foi feito na presença de muitos, o outro não. O outro foi feito ali quando Elias estava orando sozinho. Por quê? Porque Deus não tinha um propósito de revelar sua glória naquele momento àquelas pessoas pela chuva, e sim pelo fogo do céu. Por quê? Porque ele queria mostrar que, para aqueles que acham que é mais fácil fazer chover, ele pode fazer cair fogo do céu. Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. E aí ele viu então, eles querem mostrar, querem ver a glória de Deus. Faz 3 anos que não chove. Eu poderia falar que vai chover. Mas antes disso, eu vou fazer cair fogo do céu. Antes disso, eu vou mostrar que é necessário, então, resolver alguns problemas. Aqui a gente vê que antes de Elias receber o fogo de Deus ali, ele restaurou o altar. Ele mostrou ali para o povo que era importante ter um altar organizado, ter uma vida correta, uma vida dedicada a Deus. Amém? Então, foi o nosso terceiro tópico aqui, Deus não responde oração sem um propósito. Tem um propósito. Saiba por quê. Por que você quer isso? Ah, mas eu não sei o que está acontecendo, Deus não me responde. Então ora a Deus. Fala, Senhor, eu tenho aqui um propósito para essa solução. Eu quero abrir um novo trabalho, eu quero abrir uma empresa e eu tenho um propósito de ajudar vidas, disso, de aquilo, tal. É o mesmo propósito que o Senhor tem? Se for o mesmo, Deus vai abençoar. Se não for o mesmo, Deus não vai abençoar, porque aquilo vai ser ruim para você. Deus sabe todas as coisas. Se a gente focar sempre nisso, a gente vai ter uma vida mais feliz. Pensa, você tem o Criador do Universo, o Senhor de todas as coisas, aquele que sabe tudo, e Ele está tomando cuidado de garantir que aconteça na sua vida o que é melhor para a sua vida. Então, se acontece uma dificuldade, ora a Deus e fala, Senhor, eu não sei qual é o teu propósito, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Revela o teu propósito a mim. Eu quero entender melhor os teus planos. A oração é uma ferramenta maravilhosa, irmãos. Olha, ter intimidade com Deus é o segredo da vida, vamos dizer assim. Olha, para ter uma vida feliz é intimidade com Deus. Quarto ponto. Deus não deixa de ouvir a oração, Ele deixa de responder. Então não se preocupe quanto a ele ouvir. Será que Deus não está me ouvindo? Ele não é surdo. Elias brincou aqui, com os profetas de Baal, dizendo, fala mais alto, talvez, vou reler aqui. Então, o 27 ele diz, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, pode ser que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e acorda, despertará. O nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele não vai deixar de nos ouvir, ele vai deixar de nos responder. Ouvir, ele sempre vai. Ele está sempre ouvindo.
Ele é o Deus verdadeiro. Então eu não preciso me preocupar em falar mais alto, em gritar, em fazer coisas, né? Então eles se flagelavam. Isso não tem necessidade com o nosso Deus. Isso não agrada. Não é isso que nós vamos fazer. Não, eu tenho uma fórmula secreta para ser ouvido por Deus. Se eu fizer essa oração aqui, ó, ela é tiro e queda. Olha, eu orei desse jeito aqui, eu não tem como Deus não ouvir, não responder, não fazer o que eu quero. Desculpa, isso não existe. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Deus, ele ouve, ele pode simplesmente deixar de responder por muitos motivos, né? Então a gente falou sobre o propósito. Vai ver, o propósito de Deus é que você passe por aquela situação. Ele tem um propósito e ele vai fazer. Não tem necessidade de gritar, de fazer alguma coisa, né? Algumas pessoas acham que ao jejuar né, fazer longos períodos de oração, ele pode convencer a Deus a fazer o que ele quer. Ele não entendeu. Essa pessoa não entendeu. A ideia dessas coisas é mudar quem nós somos. Quem nós somos e através da mudança de quem nós somos, alcançar, quem sabe, a vontade de Deus. Então nós não vamos mudar a vontade de Deus. Deus já sabe o que Ele quer. Porém, mudando quem nós somos, nós podemos mudar o agir de Deus nas nossas vidas. E aí, quem sabe, receber o que nós queremos. Eu posso citar vários exemplos. Um bom exemplo talvez seja o da própria Ana, mãe de Samuel. Ela orava todo ano ali. E aí ela orava e Deus não dava o filho. Eu imagino a angústia daquela mulher. De repente, algo mudou nela. Ela decidiu fazer um voto. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, vou entregar ele na tua casa. Deus precisava dessa frase, dessa promessa, dessa garantia de Ana para dar a ela o filho. Deus precisava, acima de tudo, não de um filho, mas de um profeta. De uma pessoa maravilhosa, de uma pessoa que pudesse mudar a história de Israel. E quis usar a vida de Ana para isso. E se Ana não colocasse esse filho nas mãos do Senhor, isso mudaria toda a história de Israel. Quando ela percebeu, quando ela decidiu, ela falou: vou fazer um voto. Quando ela teve o coração dela transformado, decidiu fazer um voto, o Senhor respondeu. O Senhor respondeu o que ela queria, mas porque ela foi transformada. Ela não era a mesma Ana dos anos anteriores, agora era uma Ana diferente. Né? Vocês podem consultar a Bíblia e ver isso aí. Então, a gente tem que tomar o cuidado também que tem momentos e momentos. Deus, ele pode ser que ele não responda aquela oração porque não é o momento certo, não é a hora certa. A gente pode ver aqui o próprio Elias, ele orou para que chovesse 7 vezes. Pelo menos o menino olhou ali 7 vezes, eu posso dizer que foi uma oração longa. Ele continuou orando ali e Deus, ele respondeu depois, ele queria ver a perseverança de Elias. Esse é, então, nosso último tópico. Deus não responde a oração no nosso tempo. É preciso ter persistência. Elias, então, tinha acabado de fazer cair fogo do céu. Que prova maravilhosa do poder de Deus. Que prova maravilhosa de que Deus agia na vida de Elias. E aí ele foi orar. Então, enquanto o rei Acabe foi comer e beber, Elias foi orar. Olha a diferença de um homem de Deus. Ele foi orar e ele começou a orar e ele falou para o seu ajudante: vai ver se tem uma nuvem no céu. E nada. E orou e nada. E orou e nada. E aí na 7ª vez, o seu ajudante falou: olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem ali. Eu consigo ver em cima do mar ali uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem ali. Elias já falou: pronto, resolvido. Posso parar de orar. Pedindo isso, lógico. Então ele foi persistente. Ele tinha tudo para dizer: poxa, Senhor, o Senhor acabou de ouvir minha oração. Ali na frente de todo mundo eu orei uma vez só e caiu fogo do céu. E agora eu estou orando. E é algo que o Senhor falou que ia acontecer, que ia fazer chover. Por que que não chove? Ele poderia ter falado, perguntado tudo isso a Deus. Mas Deus queria ver a persistência dele. Deus quer ver a nossa persistência e muitas vezes Deus quer nos transformar, quer mudar o nosso caráter. A persistência é uma qualidade de Deus que Ele quer ver em nós. Deus é muito persistente, eu posso dizer pela minha vida. Eu infelizmente não sou perfeito, gostaria de ser, mas eu não sou perfeito. Mesmo assim Deus persiste em mim.
Ele foi lá, pagou, mandou o seu filho e ele pagou os meus pecados. Ele poderia falar, ué, eu criei ele. Agora ele cometeu esses erros aí, o homem pecou, deixa quieto. Deixa o homem aí, vou largar o homem, vou criar outro, vou matar esse, vou criar outro. Mas Deus é persistente. Ele olhou para mim e para você e falou, não, há solução ainda. Através do meu filho eu posso transformar estas pessoas, eles vão ser pessoas maravilhosas. Eu consigo ver neles que ainda há esperança e eu vou persistir na vida deles. Nós precisamos ser iguais. Eu preciso orar e falar, Senhor, eu vou persistir em oração aqui, vou continuar pedindo. Não vou continuar pedindo para que o Senhor me ouça, porque eu sei que o Senhor me ouviu da primeira vez, mas para mostrar minha persistência, para mostrar minha dedicação, para mostrar que eu creio em Ti e sei que o Senhor pode fazer. Apesar do inimigo estar usando essas vezes aí para me cutucar e dizer, tá vendo, seu Deus não te ouve, tá vendo? Eu sei que o Senhor está me ouvindo e eu vou persistir em oração. Sejamos persistentes. Então, a gente pode ver ali por que Elias falou para já ele mandar o rei Acabe se apressar porque ia chover muito. Era uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Por quê? Porque aquilo já indicava. Porque aquilo indicava que Deus respondeu a oração. Para saber que o mundo vai mudar, para saber que tudo vai ser diferente, basta você ver que Deus respondeu a oração. Se ele respondeu a oração, as coisas vão começar a caminhar. Você já pode começar a agradecer, Senhor, obrigado. Acho que Elias ali ainda já estava, joelho dobrado ali, ele continuou e falou, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque agora vai chover. Esse povo que precisa dessa chuva, esse povo que tem sentido a necessidade de tudo isso, esse povo que está sentindo uma seca, eles estavam já começando a ver se iam matar os animais porque eles não tinham o que comer, os animais. Amém, irmãos? Então, muitas vezes nós precisamos ter perseverança. Deus quer provar a nossa fé, quer que nós cresçamos em fé. E isso aconteceu aqui com Elias. Elias tinha tudo para olhar e falar, não, Deus me ouviu da outra vez, ele está demorando para me ouvir, o que será que está acontecendo? Não, ele foi persistente. E ele viu lá então, do tamanho da mão de um homem. E ele já sabia. Ele falou, ó, pode correr e avisar Acabe que se ele demorar muito, a chuva vai impedir ele de chegar lá onde ele quer chegar, né, na cidade. Por quê? Porque ia cair um pé d'água. Mas como ele sabia que ia cair um pé d'água com o tamanho da mão de um homem? Porque ele sabia que Deus tinha respondido a oração. E Deus, ele não faz meia boca. Deus faz direito, né? Ele é Deus. Então ele sabe o que está fazendo. Elias olhou e falou, essa terra ela precisa de muita chuva. Deus não vai fazer cair 2 gotas de água do céu. Deus vai responder a oração e vai fazer chover muito nesse lugar. Então Deus tinha tudo um propósito. Por que ficou 3 anos sem chover? Porque Deus queria mostrar que Ele era Deus em Israel. Que só havia um Deus. Havia um propósito. O povo estava sofrendo sim, porque eles se desviaram. Mas Deus tinha um propósito. Deus era persistente, foi atrás deles e falou, eu vou deixar vocês passarem por isso para que vocês me reconheçam novamente. Eu ainda não desisti de vocês. Olha que coisa maravilhosa, Deus não desiste de nós. Somos nós que às vezes desistimos dele. Então ele não desiste de nós, nós não podemos desistir de orar. Continua orando até Deus te responder. Pode ser que ele te responda e que ele não vai te dar. E amém. Ele sabe o que é melhor para você. Pode ser que ele responda que ainda não é a hora certa. Pode ser que ele responda que você precisa ser transformado. E aí você vai orar. Amém? E vai pedir essa transformação de Deus. Concluindo, a oração ela é uma ferramenta poderosa, certo? Ela é a arma mais poderosa que o homem tem. É a capacidade de falar com Deus, de ter comunhão com Deus. Né? É importante pensar aqui que não há nada que pode atrapalhar a nossa conversa com Deus, vamos dizer assim. Nada externo. Né? Ah, mas tem aquela pessoa, ela fez aquilo contra mim e tal, e vai ver por isso Deus não está me ouvindo. Não. Aqui Elias deixou claro, ele falou, ó, pode molhar o altar, pode fazer o que vocês quiserem no altar, porque quando eu orar, nada pode impedir Deus de ouvir a minha voz. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Ele. A única coisa que pode atrapalhar essa comunhão é você. Né? Se você
tiver aí como eles cocheando entre dois senhores, aí pode ser que isso atrapalhe. Mas nenhum agente externo, nenhum trabalho, nem nada que qualquer outra pessoa fez, que você acha que fez contra você, pode te atrapalhar a comunhão com Deus. Fica tranquilo quanto a isso, amém? Então é necessário saber usar essa ferramenta que é a oração. Precisamos lembrar a necessidade de restaurar o altar, né? Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e fale, Senhor, comece a oração falando, Senhor, perdoe os meus pecados. Limpa, eu quero reconstruir o meu altar primeiro, para depois oferecer qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de conversa contigo. Primeiro eu preciso estar restaurado, amém? Lembre-se de que você não pode ter dois senhores. Lembre-se de que a sua fé ela tem que estar firmada no Senhor, amém? Somente nele. Então, fale apenas com o Senhor, entregue tudo a Ele. A sua confiança precisa estar no Senhor. Amém? Eu sei que a maioria das pessoas já, né, que estão ouvindo aqui, são irmãos da nossa igreja, já conhecem o Deus verdadeiro. E aí você pode me dizer, né, eu não coxinho entre dois senhores, eu não oro a outros deuses. Sim, espero que não mesmo. Mas pode ser que tenha alguma coisa na sua vida ali que ele é um Deus para você. Pode ser que tenha aquela situação, aquela pessoa que você idolatra de uma certa forma. Pode ser que você confie, né? Não, mas o único jeito de eu receber isso aqui é falando com fulano de tal. Fulano de tal, às vezes até você faz isso, né? Para ele orar por você. Fulano de tal tem acesso a Deus, um acesso mais próximo. Se eu falar com fulano de tal e ele orar, eu vou receber. Aí você está, então, usando intermediários. Isso desagrada a Deus. Deus quer ter intimidade com você, não com fulano de tal. Fulano de tal já tem intimidade com Deus, a vida dele com Deus. E sim, Deus talvez responda muito a oração dele porque ele tem intimidade com Deus. Mas Deus quer que você tenha isso. Deus quer ter intimidade com você e com ele. Quer ter intimidade comigo, não só com outras pessoas. Eu posso pedir oração sim? Posso. Eu posso pedir que intercedam por mim? Posso, mas eu preciso buscar ao meu Senhor, buscar orar e conversar com o meu Senhor. Amém? Então nós precisamos confiar a Deus em cima de todas as coisas. Então, lembre-se de ter um propósito também nos seus pedidos. Não peça simplesmente por pedir. Ah, Senhor, eu gosto muito disso, então eu vou pedir. Qual é o propósito? Pense, ore a Deus, fale, Senhor, o Senhor tem um propósito nisso? Senhor, eu estava pensando aqui, eu gostaria disso. O que o Senhor acha? O Senhor tem um propósito nisso? O Senhor vai usar isso para o bem? O Senhor vai usar isso para o crescimento espiritual da minha vida, da minha família, para o crescimento da minha igreja? Né? Do espiritual da minha igreja e das pessoas que eu convivo? Eu vou ser luz onde eu estiver quando isso acontecer? Sim, opa, então eu acredito que o Senhor está nesse negócio. Ora, pede a Deus, Senhor, eu estou com um plano aqui, o Senhor pode revelar os teus planos para a gente ver se os meus encaixam nos teus? Não espere que você vai mudar os planos de Deus. Espere que os seus planos se encaixem nos dele. E aí o negócio vai funcionar. Agora, se você quiser mudar os planos de Deus, esquece. Lembre-se, ele é Deus, né? E nós não. Amém? Então não pense apenas no seu conforto ou detalhes desse tipo. Muitas coisas que você pede às vezes te afastam de Deus e podem parecer coisas boas. Fala, não, mas se eu tiver isso aqui, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Deus está vendo lá na frente que tudo que você planejou, você não vai fazer. E aí ele não te dá, você fala, mas Senhor, porque o Senhor não quer me dar, meu plano é tão bom, eu tenho uma intenção tão boa. Ele consegue ver todas as coisas, ele quer sempre o seu bem. Então se ele não te deu, é o melhor para você. Amém? E seja persistente. Seja persistente. A persistência é uma qualidade maravilhosa. Amém? Seja persistente. Ore. Ore sempre. Ore sempre. Então o Senhor não te respondeu? Mude a sua oração. Como eu posso mudar a minha oração? Ore perguntando ao Senhor por que Ele não respondeu. Porque Ele ouviu. Ouvir, Ele sempre ouve. Ele pode não responder. Ou Ele pode responder e você não ouvir. Né? Então acontece, não, o senhor fala que não, você fala, não. Acho que o senhor não entendeu minha pergunta, eu vou reformular. Não, ele entendeu e ele disse não. E o não dele é eterno. Né? A não ser que você mude, que alguma coisa mude em você, isso não vai mudar a vontade de Deus, não vai mudar a ideia dele, o plano dele. Então o plano dele é que você mude, seja transformado e aí ele te dá, pode acontecer. Mas achar que nada na sua vida vai mudar e Deus vai mudar de ideia, esquece. Então ore a Deus e fale, Senhor, tá,
eu ainda não recebi. O que o Senhor quer que seja mudado ou em mim ou no meu plano? Para que o Senhor possa me ajudar com isso. Eu vejo que isso é bom para o reino, isso é bom para a tua obra, boa para a transformação da minha vida. O que o Senhor quer que eu mude na minha vida, ou que eu mude no meu plano para que o Senhor me atenda. E aí ele vai falar contigo. Graças a Deus isso é uma conversa, né? É um diálogo. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos conversar, ter intimidade com Deus e saber que Ele nos responde, Ele é vivo. Amém? Então lembre-se da persistência. Você tem que continuar orando, continuando buscando o Senhor transformar a sua vida. Nós temos sim os nossos erros e defeitos. E orando a Deus, Ele é capaz de revelar o que Ele quer que seja mudado em nós. E aí nós podemos ser transformados, certo? E lembre-se que vai ter situação, né? Se você vive para a glória de Deus, pode ser que alguma dificuldade que você está passando, Ele vai deixar você passar. Eu gosto muito daquela parte que a gente canta na música, né? Que fala: se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se você olha e fala: Senhor, me livra dessa dificuldade. Ele fala: não, você vai ter que passar por ela. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Se é isso que vai manifestar o teu poder, se é isso que vai manifestar a tua glória, eis-me aqui. Amém. Não esqueça que nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Que a nossa vida é um sacrifício diário para agradá-lo. E então, se tem algo que você tem feito, ele fala: não, você está reclamando, mas vai ser assim mesmo. Amém. A gente pode citar o exemplo de Paulo, né? Ele orou por um espinho na carne que ele tinha lá, né? E Deus não curou. Por quê? Porque Deus queria que fosse nisso que o poder dele que ser revelado na vida de Paulo. E amém. Amém. Se é assim que Deus quer, assim é que nós agiremos. Amém. Vamos orar novamente, né? Temos que orar. Senhor Pai, te agradeço por mais um momento tão maravilhoso contigo, Senhor. Pai, por ouvir a tua palavra, por ler a tua palavra, por conhecer um pouco mais de ti, Senhor. Nós queremos ter mais intimidade contigo, nós queremos te buscar, entender cada vez mais o poder da oração, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai, nos dê fé para orar cada vez mais, Pai, persistência, Senhor, para continuar pedindo o que Tu queres, Pai, e buscando a Tua vontade e entendendo o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade com a minha vida, Senhor. Ó, Pai, que a minha vida seja uma manifestação da Tua glória àqueles que não Te conhecem, Pai. Que cada um da IBFA, Pai, seja a luz onde estiver, Senhor, e seja a palavra de Deus pregada aos corações daqueles que estão próximos a eles, Pai. Que nesse momento, Senhor, de reclusão, Pai, de pandemia, que cada um está na sua casa, Pai, que eles possam dar testemunho nos seus lares, Pai, para aqueles que não são crentes, Pai, ver a diferença na vida deles, Senhor. Que essa convivência, Pai, possa trazê-los para perto de Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse culto maravilhoso que tivemos, Senhor. Te peço ainda, Senhor, que abençoe a semana de cada um, Pai, que nós possamos Te buscar, orar, Senhor, e Te conhecer cada vez mais durante essa semana, Senhor, ter novas experiências contigo, Pai. Poder ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos acalmar, Senhor, e poder dar espaço para ouvir a Tua voz, Pai, através da palavra, através da oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana.